Então, primeiro ponto, o lúpus sistêmico ele é uma doença crônica, tá? Então, primeiro ponto, o lúpus é uma doença crônica. O que significa ser uma doença crônica? Significa que é uma doença contínua, uma doença prolongada, é uma doença que ela persiste depois que ela apareceu. Então vamos dividir aqui qual que é a diferença. Nós temos doenças agudas e nós temos doenças crônicas, tá? O que é uma doença aguda? É aquela doença que tem começo, meio e fim. Por exemplo, uma infecção de garganta, uma amidalite. Então, a amidalite vai lá, ela começa, ela se desenvolve e depois ela vai embora, né? A gente vai lá, dá o antibiótico e tal, cura aquela infecção na garganta, aquela amidalite, e a infecção vai embora. Então, a amidalite bacteriana tem começo, meio e fim. Isso é uma doença aguda, tá? No lúpus, né, e outras doenças crônicas, existe o começo, mas não existe o fim. É uma doença prolongada. Então, as doenças crônicas, e muita gente tem essas dúvidas, elas não têm cura, tá certo? E é justamente por isso que a gente não fala em cura do lúpus. Então, o lúpus é uma doença crônica e por isso ele não tem cura, mas existe tratamento. Então, quando a gente fala que não tem cura do lúpus, muitas pessoas ficam desesperadas. Ai, meu Deus, então eu vou ter que ficar minha vida inteira com dor, caindo cabelo, com febre, o hemograma todo alterado. Não, não tem cura. A gente não fala que uma pessoa parou de ter lúpus, deixou de ter lúpus, mas a gente controla a doença e aí ele fica quietinho, dormindo, como se a pessoa não tivesse mais a doença. Mas a doença ainda está lá quietinha, dormindo, tá? Então, o primeiro ponto aí em relação ao lúpus é que é uma doença crônica que não tem cura, mas tem tratamento. Quais são outras doenças crônicas aí no nosso dia a dia, só para você entender melhor? Por exemplo, pressão alta, diabetes, né? Todas essas doenças, elas não têm cura. A gente não cura pressão alta, a gente não cura diabetes. Mas o que a gente faz? A gente controla a pressão alta e ela fica normal. A gente controla o diabetes e a pessoa volta a ter o açúcar no sangue normal, tá? Então pense no lúpus como se fosse a pressão alta, como se fosse o diabetes, que a gente vai lá, controla direitinho e a doença fica quietinha, dormindo, sem causar nenhum outro problema, tá? Então esse é o primeiro conceito, que o lúpus é uma doença crônica, né?